Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Marcelo Caros Amigos, no Hoje no Mundo Militar, em que ele está falando a respeito da ameaça americana ao Maduro, ao regime Nicolás Maduro, e falando a respeito de mais em detalhes sobre o que representa essa ameaça, como ela se manifesta. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem ajudar o canal de forma mais direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, começamos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a chegada da frota da Marinha dos Estados Unidos ao sul do Mar do Caribe, ao largo da costa da Venezuela, e sobre a real missão e motivação dessa poderosa força naval. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e com a chegada de uma poderosa frota de navios de guerra dos Estados Unidos ao Caribe, bem próximos das águas venezuelanas, um movimento que vem levantando uma série de questionamentos. Trata-se realmente de uma operação contra o narcotráfico, como afirma Washington, ou estamos diante de um gesto de pressão direta contra a ditadura de Nicolás Maduro? O governo do presidente Donald Trump anunciou que 7 navios de guerra norte-americanos, acompanhados por pelo menos um submarino nuclear de ataque rápido, foram enviados para o sul do Mar do Caribe. E pense nesses números por um momento. A gente está vendo uma demonstração de poder naval dos Estados Unidos que pode chegar a talvez se equiparar com a frota que a Venezuela tenha, que eles possam dispor totalmente. Porque parece pouco, 7 navios de guerra, mas na verdade não é tão pouco assim. Se a gente parar para considerar as frotas navais de vários países, de várias localidades. Então, é um número importante a se ter em conta. Somando mais de 4.500 militares, entre marinheiros e fuzileiros navais. Entre essas embarcações estão navios anfíbios de grande porte, como o SS San Antonio, o SS Iwo Jima e o SS Fort Lauderdale, capazes de transportar milhares de fuzileiros, acompanhados por blindados e artilharia, helicópteros e até de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Segundo a Casa Branca, o objetivo seria combater cartéis de drogas que operam na região, muitos deles responsáveis por rotas de tráfico internacional que afetam diretamente os Estados Unidos, como o Trem de Aragua e o Cartel de los Soles, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma ser liderado pelo próprio ditador Nicolás Maduro, com Trump destacando que usará todos os instrumentos de poder americano para conter a entrada de drogas em território norte-americano. Mas, apesar do discurso oficial, especialistas e autoridades levantam dúvidas sobre a real motivação dessa operação. Afinal, grande parte do tráfico marítimo de cocaína segue rotas pelo Oceano Pacífico e não pelo Atlântico, que é onde... Isso é uma coisa que é meio óbvia também, se a gente for parar para pensar. Qual que é a origem desses entorpecentes? Em boa parte, Peru e Colômbia. Ou seja, Bolívia também. Ou seja, faz muito mais sentido que eles sigam pelo Pacífico, a partir da costa colombiana, equatoriana, como aparece aí até o México, a Guatemala, do que passar pela Venezuela, que não é uma das origens. Então, isso dá no que pensar. Porque, de fato, a gente vê que o maior fluxo é do outro lado, completamente do outro lado, no outro oceano. Então, essa justificativa dos Estados Unidos meio que não se sustenta muito. Onde está a força-tarefa norte-americana. Além disso, parte significativa da droga que entra nos Estados Unidos via Caribe chega em voos clandestinos que pousam no México e não por embarcações. Diante desse cenário, cresce a percepção de que o alvo principal não seriam os cartéis, mas sim o próprio regime ditatorial de Maduro.
Uma percepção reforçada no início de agosto, quando Washington dobrou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, fixando-a em 50 milhões de dólares, o equivalente, em valores ajustados, à recompensa oferecida por Saddam Hussein e Bin Laden no início do século XXI. Do lado venezuelano, a resposta veio em tom de indignação, com Maduro classificando a operação como uma ameaça direta à soberania do seu país e denunciando o que chamou de diplomacia de canhoneiras, uma referência a práticas antigas em que potências navais usavam a sua presença militar para intimidar nações mais fracas. A diplomacia da canhoneira é uma espécie de doutrina que ficou muito popular no século XIX, principalmente, e até certo ponto no século XX também, mas principalmente no XIX. Ela consistia basicamente em uma potência militar utilizando o seu poder de dissuasão ou de ameaça através de meios militares para influenciar ou forçar uma outra nação a assinar tratados, a se submeter economicamente, às vezes até mesmo a se tornar uma mera colônia, que aconteceu bastante nesse século. E essa diplomacia da canhoneira acabou se tornando uma coisa muito infame depois que o tempo passou, os países foram se descolonizando, se tornando independentes. Isso passou a ser visto como uma tradução de uma doutrina arcaica e cruel. E hoje em dia é uma coisa muito mal vista, por isso que o líder venezuelano está usando essa retórica para condenar essa movimentação de embarcações dos Estados Unidos nas suas águas territoriais, basicamente. Porque é uma coisa que pega muito mal. Então faz todo sentido. Com o exemplo mais clássico e conhecido sendo o da chamada Expedição Perry, de julho de 1853, quando uma grande frota naval americana, comandada pelo comodoro Matthew Perry, ancorou na Baía de Tóquio, apontando seus canhões para o Palácio Imperial, com o comandante Perry exigindo das autoridades locais o fim do isolacionismo japonês. Uma pressão militar que deu frutos, com o Japão abrindo seus portos para navios americanos no ano seguinte. O embaixador venezuelano na ONU, Samuel Moncada, afirmou que toda essa presença naval é, segundo as suas palavras, uma operação de propaganda para justificar uma intervenção militar contra um país soberano que não representa ameaça a ninguém. Além disso, a Venezuela formalizou uma queixa junto ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, acusando os Estados Unidos de violarem a Carta da ONU. Internamente, Maduro colocou as suas forças armadas em prontidão máxima e, paralelamente, convocou a milícia bolivariana. O fato do Maduro colocar as suas forças militares em alerta é mais uma forma de declaração do que propriamente uma medida para conter o avanço da Marinha dos Estados Unidos. Porque a gente sabe que a Venezuela sozinha não tem poder nem de longe para se contrapor a mesmo uma força expedicionária dos Estados Unidos. Mas eles têm que fazer isso como uma forma de enviar um recado, dizendo que eles não estão dispostos a se render. Que na diplomacia internacional, na geopolítica, esse tipo de declaração através de atos é muito importante para tanto dissuadir o país que está agindo, quanto para sinalizar aos potenciais aliados da Venezuela que eles não estão dispostos a se dar por vencidos assim, só porque as chances estão contra eles. Até isso provavelmente é uma sinalização, principalmente a China e Rússia, de que a Venezuela está pronta a resistir, se for o caso, para que talvez eles consigam angariar o apoio desses países. Que, segundo ele, conta com milhões de civis prontos para defender o país. Críticos, no entanto, apontam que muitos desses milicianos são aposentados ou cidadãos pobres, com treinamento militar mínimo ou inexistente,
e que participam do programa apenas para receber alguns benefícios extras do governo em um contexto econômico de grave e terrível escassez. Analistas internacionais avaliam que o envio dessa frota pode ter múltiplos objetivos. Para alguns, trata-se de uma pressão calculada sobre Maduro, com a intenção de enfraquecer ainda mais o seu regime e forçá-lo a ceder politicamente. E para outros, é apenas uma demonstração de força destinada a dissuadir qualquer movimento mais ousado de Caracas. E há ainda quem compare isso com operações anteriores dos Estados Unidos na região, como a invasão do Panamá em 1989, quando mais de 28 mil soldados foram enviados para capturar o ditador Manuel Noriega, na época também ele acusado de liderar um cartel de drogas. Mas, neste caso, os próprios especialistas destacam que a presença atual, apesar de grande, não é suficiente para uma invasão em larga escala. E é justamente... Não, uma invasão em larga escala ia demandar uma infraestrutura maior, com certeza. O que eu digo é que a presença militar dos Estados Unidos na costa venezuelana agora é uma ameaça clara. Não que seja suficiente para iniciar uma invasão do país, mas é uma ameaça bem clara. Esse é o ponto que causa mais confusão, pois a força destacada é grande demais para ser apenas uma operação antidrogas, mas, ao mesmo tempo, é pequena demais para ser uma invasão em larga escala. Toda essa movimentação militar acontece em paralelo a uma crise política profunda, após Maduro fraudar as eleições presidenciais de 2024 para tentar se perpetuar no poder, gerando grande revolta popular que resultou na prisão de cerca de 2.000 pessoas, com muitas delas ainda detidas de forma irregular, com o candidato vencedor, Edmundo González, tendo sido obrigado a procurar asilo político na Espanha para não ser também preso. O colapso democrático interno fortalece a percepção de que a permanência de Maduro representa não apenas um problema para os venezuelanos, mas também uma ameaça regional e até mesmo global, considerando o fato do seu regime ser visto por Washington como uma narcoditadura autêntica. O futuro imediato ainda é incerto, mas está claro que o objetivo de Trump é manter o regime de Maduro debaixo de intensa pressão. Enquanto isso, o ditador venezuelano tenta capitalizar o momento para se fortalecer internamente, apresentando-se como um líder resistente diante da pressão estrangeira e um defensor da soberania venezuelana. O envio de navios de guerra dos Estados Unidos ao Caribe não é apenas uma questão de combate ao narcotráfico. Trata-se de um jogo complexo de pressões políticas, demonstrações de força e tentativas de moldar o equilíbrio de poder na região. Se, de um lado, Washington busca enfraquecer um regime acusado de corrupção e narcotráfico, do outro, Caracas usa essa narrativa para reforçar o seu discurso anti-imperialista. Mas é claro que eles não estão preocupados com o fato ou não de Maduro ser um líder de um cartel criminoso. Eles estão preocupados em enfraquecer um governo visto como não alinhado e provavelmente favorecer a ascensão de um outro governo que seja mais simpático aos interesses deles. Isso é óbvio. E manter a fidelidade da sua base, numa tentativa desesperada de perpetuar um regime tirano e ditatorial. Bom, aí está. Esses foram os comentários do Marcelo. Agora eu quero saber as opiniões de vocês sobre o que ele disse e sobre o que eu disse também. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo se gostarem dele, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhar com os amigos para trazer mais gente para a discussão. E se quiserem me ajudar diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido e eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!